A fera demoníaca. Olá, Cris. Vou contar um relato que se passou no ano de 1995. Um casal acabara de comprar um sítio e a mulher estava grávida de poucos meses. O marido saiu à noite e ela ficou sozinha em casa assistindo televisão, quando, de repente, escutou latidos de cachorros e estavam muito eufóricos. Ela então foi até a cozinha para abrir a porta de leve e ver o que estava acontecendo. Foi quando ela viu um enorme bicho lutando contra os cachorros. O bicho parou e olhou para ela. Era uma espécie de cachorro, mas também parecia um porco e corpo de gente. Porém, suas patas eram tortas, seus dentes eram grandes e afiados e saía uma espécie de baba gosmenta. Os seus olhos eram amarelos e um olhar profundo e cheio de ódio. O cheiro daquela fera era insuportável, fedia a carniça. Seu corpo era todo cheio de pelos negros e compridos. O pânico da mulher foi tão grande que ela se estremeceu toda. O bicho correu para o mato e os cachorros foram atrás dele latindo. O monstro soltou um uivo ensurdecedor que a deixou com mais medo ainda. Ela então ficou tão desesperada que na mesma hora começou a sangrar. Mas graças a Deus ainda teve forças de pedir ajuda à chácara vizinha, que a levaram imediatamente para o hospital. Quando o marido chegou em casa e viu um monte de sangue pela cozinha e os cães voltando do mato ferido, ele ficou muito preocupado e chamou logo a polícia, achando que a sua casa havia sido arrombada e a sua esposa não estava lá. Então ele ficou sabendo do ocorrido. Quando ele chegou do hospital desesperado, descobriu que sua mulher infelizmente sofreu um aborto e mal conseguia falar por causa do susto. Quando ela chegou em casa, ela contou cada detalhe e o medo que ela sentiu. Então o homem resolveu conversar com alguns vizinhos, que lhe disseram que há anos um suposto lobisomem ronda pela região, mas dificilmente aparece. Eles então resolveram se mudar e a pobre mulher ficou com síndrome de pânico e infelizmente nunca mais conseguiu engravidar. O medo de encontrar aquele lobisomem ficou para sempre na sua memória. O cão negro. Olá, Cris e amigos do canal. O que vou relatar aqui é real e não quero ser alvo de brincadeira. Eu resisti muito em escrever, mas acredito que aqui tenho pessoas sérias. Eu saio da minha casa para o trabalho ainda muito cedo, por volta das 4 horas da manhã, pois se não pegar o ônibus pontualmente, acabo chegando atrasada em meu serviço. Subo minha rua, que tem ao lado uma pracinha com várias árvores bem grandes. Normalmente é muito deserto. O que vejo às vezes é um gato correndo de um canto para o outro. Há uns 4 anos atrás, saindo como de costume para o meu trabalho, e naquela noite os cães da rua estavam bastante agitados e latindo muito. Fui subindo a minha rua, como sempre. Percebi que do outro lado da praça havia um animal e de longe parecia um cão muito grande e bem negro. Ele estava de 4 e comendo alguma coisa que eu não pude ver. Apenas ouvia o barulho de mastigação. Ele se encontrava
aproximadamente uns 40 metros de distância. Foi quando ele percebeu que eu estava passando e fez um grunhido grosso e foi para trás de uma árvore. E nessa hora notei um brilho de luz dos olhos desse cachorro grande. Parecia a luz de uma lâmpada amarela. Fiquei com receio que ele tivesse querendo se esconder para correr atrás de mim. Daí fiquei em dúvida se eu continuava subindo a minha rua ou se eu voltava correndo para minha casa. Foi então que eu percebi que aquele bicho estava em pé, segurando o tronco da árvore. Não dava para ver ele em pé, mas a posição dos braços em volta do tronco deu para perceber pela altura que ele estava em pé. Não deu outra, voltei correndo para casa e esperei amanhecer o dia para poder sair. Até hoje não sei o que era aquilo, mas não quero ver nunca mais. O Cão Negro da Quaresma. Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Roberto. Vou contar um relato que aconteceu comigo no ano de 1984. Eu tinha apenas 14 anos e trabalhava como cobrador de ônibus. Eu levantava às 2h30 da manhã para tomar café e pegar o ônibus reservado que levava os funcionários para a garagem. Eu morava próximo a um cemitério. Logo abaixo deste estava fazendo um loteamento, mas que ainda havia muita mata nativa, que as máquinas ainda não tinham derrubado. Então subi a rua da minha casa e ao chegar na esquina do cemitério, eu olhei para baixo e vi mais ou menos uns 20 cachorros atrás de uma cadela no cio. Eu estava a mais ou menos uns 50 metros da esquina do loteamento com o cemitério, então observei que tinha algo estranho. É que havia um cão negro enorme que estava observando os cães da esquina à minha esquerda. O que me deixou mais intrigado é que nem um cão se aproximava dele. Parecia um pastor belga, mas muito maior. O pelo dele era todo negro e a orelha era em pé. Fiquei observando por alguns instantes, pois não conseguia me mover, quando, de repente, o bicho parece ter percebido a minha presença e levantou a cabeça olhando para mim. Eu confesso que me arrepiei tudo e comecei a caminhar passos rumo à portaria do cemitério. A criatura tinha olhos vermelhos, cor de sangue. Em nenhum momento ele ameaçou correr atrás de mim. Porém, até eu virar a esquina, ele ficou me encarando com aqueles olhos vermelhos e penetrantes. Não sei se era um lobisomem ou um cão, não posso afirmar. Mas o que era mais estranho é que havia muitos relatos na vizinhança sobre aquele cão negro e que costumava sempre aparecer em época de Quaresma. E justamente naquela época era o mês de fevereiro, logo depois do carnaval. Então me pergunto, será que era um lobisomem ou o cão negro da Quaresma?